Diz assim a palavra do Senhor: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Feche seus olhos, me abençoa. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra e precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos desperte nesses dias, Pai, para que venhamos ouvir a Tua voz, venhamos enxergar aquilo que o Senhor está revelando, venhamos andar, ó Deus, no único e exclusivo caminho, venhamos viver a Tua verdade, venhamos viver a palavra, não apenas falar ou ouvir, venhamos praticar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor desperta a Tua igreja, Senhor, desperta, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas não querem se expor à luz porque tem medo da luz, porque a luz ela vai revelar tudo aquilo que há de ruim, tudo aquilo que há de trevas, tudo aquilo que há de sujeira. Se nós apagarmos aqui as luzes agora, você não mais vai ver as imperfeições que existem nesse ambiente ou qualquer sujeira que está aqui, mas se nós aumentarmos a intensidade dessa luz, você vai ver que tem poeira, que tem coisas que precisam ser removidas, que tem coisas que precisam ser tiradas, que precisam ser limpas, que precisam ser mudadas. E muitas pessoas não querem se expor à luz porque tem medo do que ela vai mostrar, entende? Então prefere ficar no cantinho dela com a luz apagada, prefere ficar ali vivendo a vida dela, por decisão dela ou dele. Mas nós que estamos aqui sujeitos à palavra, nós não podemos viver a vida do nosso jeito. A vida que nós vivemos do nosso jeito não nos leva a um caminho ou a um lugar, a um destino, à eternidade. Existem muitas pessoas que estão perdidas, e pessoas perdidas, quem não sabe de onde veio, nem sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, para elas entram nesse ambiente, então elas cumprem um protocolo, entende? Elas entram aqui, se tem louvor, se tem alguém aqui com um microfone falando, sabe lá Deus o que, qualquer coisa, se está pregando a Bíblia ou não, se está falando ciência ou não, se está falando dele ou não, não importa. O que importa é elas pegar e sentar aqui e cumprir um protocolo. Eu fui na igreja ao domingo, mas ir à igreja ao domingo não salva ninguém. O que salva é um Cristo que está aqui neste lugar quando nós reunimos aqui em nome dele. Quem salva é Ele. Nós estamos aqui para cultuar a Ele que nos chamou, que nos salvou. Mas o simples ato de ir à igreja não salva ninguém. E essa é uma das coisas que vai nos deixar perplexos no grande dia do Senhor. Porque lá no céu você vai ter 3 surpresas. Diga qual, querido pastor? Estou gostando desse querido. Muito obrigado. É bom ser querido, né? Depois você fala para alguém repetir para você. Faz bem. Embora minha esposa fala todo dia, né? Glória a Deus. Vamos ter 3 surpresas no céu. Pessoas que você achava que ia estar lá, não vai estar. Pessoas que você achava que não ia estar lá, vai estar lá. E a terceira surpresa é você estar lá. Diga alguma coisa, igreja. Aleluia. A luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É Cristo que vai nos iluminar, é Cristo. Nós precisamos despertar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5 diz assim: porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Por isso que a minha e a sua vida, querido, precisa ser um livro aberto. Nós não precisamos ter segredos. Você sabe por que tantos casais estão se divorciando e foi recorde nessa pandemia de separação? Porque muitos segredos.
porque um não sabe qual é a senha do outro, porque é muitas trocas de mensagens ali em oculto, mas Deus está vendo. Por isso que a pessoa não quer se expor à luz, porque quando nós expomos a luz ela pega e revela toda a nossa sujeira, todo o nosso mau comportamento, tudo aquilo que é desaprovado por Deus. Eu não sei se você já recebeu profecia. Quantos já receberam profecia aqui? Diga amém. Mas a profecia, ela acontece da seguinte forma, Edvan. Quando a profecia vem falando assim: olha, Deus vai te levar até um lugar e vai te abençoar, e você vai receber isso da parte de Deus, e vai ser assim, assim, assim. Marcos, demora. Geralmente uma profecia desse tipo não é instantaneamente, demora. Mas quando a profecia Deus vai tirar a sujeira debaixo do tapete, aquilo que estava escondido vai ser revelado. A paz é instantânea. Vai fazer assim, ó. Deus vai ligar o interruptor, a luz vai se acender e vai ser revelado. A paz assim, ó. Então por isso que nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser um livro aberto. Se você quer ser um filho de Deus, que isso aqui não venha te escravizar, não venha te dominar, que aquilo que você acessa, que as tuas conversas não sejam desaprovadas pelo Senhor, porque no grande dia, o que era e estava encoberto vai ser revelado, vai ser publicado diante de todos. Não vai ter o que você esconder, tudo está nu aos olhos de Deus. Ele está vendo o nosso comportamento, Ele está vendo a nossa intenção, e eu não preciso usar máscaras diante de Deus, entende? As pessoas na pandemia aderiram ao uso de máscara devido à necessidade, mas na verdade muitas pessoas estavam mascaradas fazia tempo. Muitas pessoas estavam dentro da igreja, bastou a igreja fechar por um mês, ficar em lockdown por algum período, e foi o suficiente para ela revelar o que estava dentro dela, e não era Deus, era um desejo de fazer as coisas do mundo, era o desejo de servir e se sujeitar a um mundo cheio de atrações, cheio de encantamentos. Eu quero dizer algo para você, querido, que toda vez que você quiser navegar para longe de Deus, o diabo vai ter sempre um barquinho pronto, te esperando. Vem, que eu quero te levar, vem que eu quero te levar. E não é um barquinho qualquer não, é um barquinho que te atrai, é um barco que vai estar ali presente com aquilo que você mais deseja, porque o inimigo, ele vai te tentar naquilo que você deseja, ou melhor, você é tentado naquilo que você deseja, quando você é seduzido e atraído pelos seus próprios desejos. Então, Marcos, Deus, o inimigo, eu nunca vou ser tentado pelas drogas, porque eu nunca usei drogas, graças a Deus. Nunca fui viciado em bebidas. Mas o inimigo, ele vai vir com os seus pratos, os principados, as potestades, daquilo que a nossa carne anseia e deseja. E aí nós precisamos nos levantar em Deus, não mostrar uma falsa espiritualidade, porque a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu estou de pé aqui, mas a qualquer momento eu posso cair. Eu estou sujeito, você está sujeito. Então nós não podemos viver uma vida brincando de ser cristão. Uma hora eu estou, uma hora eu não estou, uma hora eu faço, uma hora eu não faço, uma hora eu saio e eu quero derrubar o Golias, eu quero derrubar os gigantes, eu quero fazer, e outra hora eu não estou mais, eu não quero saber, vivendo uma vida inconstante. Se você quer ir para cima, se você quer, Deus, ele vai te dar a força, ou melhor, a direção, a estratégia para você vencer e derrubar o gigante, derrubar Golias. Mas o maior desafio de Davi, todo mundo conhece a história, eu acredito, de Davi, não foi ter matado Golias, mas foi não ter matado Saul, porque ele teve a oportunidade de matar um ungido, alguém que o Senhor tinha escolhido, e ele decidiu assim não fazer, mesmo sendo perseguido por ele. Essa é a essência.
embora haja muitas perseguições, haja muitas pessoas que querem o teu mal, que querem que você não viva aquilo que Deus tem para você, você não vai pagar na mesma moeda, não vai pagar na mesma medida, você vai abençoar essas pessoas. Por quê, pastor? Porque você é filho da luz. Você já não está mais em trevas, você já não faz as coisas no escuro. Você tem a clara visão do que a palavra requer de mim, de você. Nós temos, quando nós olhamos para a palavra, aqui nós precisamos entender o que ela quer que nós venhamos, da forma que ela quer nos direcionar a viver. Diga amém. Não somos mais lá dando um soco no escuro, andando no escuro, andando nas trevas, não. Desperta tu que dormes, porque Cristo vai te iluminar. Tem muita pessoa dormindo nesse mundo de encantamentos, nesse mundo de ilusões. Eu estava falando aqui que é necessário nós aproveitarmos a nossa oportunidade de viver a nossa vida, porque nós temos um presente. Mas eu aprendo no Salmos 90 que a nossa vida ela vai durar cerca de 70, 80, 90, 100 anos. Então, que tal nós nos prepararmos para a eternidade, querido? Porque a eternidade sim é duradoura. Muita gente está aqui vivendo aqui como se Cristo nunca fosse voltar, mas Ele vai voltar. E aí, você está preparado para a eternidade? Diga alguma coisa. Fala assim: eu estou preparado, em nome de Jesus. E fala: me prepara, Espírito Santo, eu quero estar pronto. Muda a minha mente, muda o meu jeito de falar, muda as minhas atitudes, me ajuda a mudar o meu comportamento. Porque nós vivemos um evangelho em que a palavra nunca era para a pessoa que estava no culto, quando a palavra era uma exortação, quando a palavra era dura. Fala: você viu o que o pastor falou? Maria tinha que estar aqui. Não, José tinha, rapaz, como José precisava ouvir essa palavra, como fulano, o João, olha, como que o João não veio nesse culto? Era para ele, era para ele. E na verdade, toda mudança que nós esperamos que aconteça na vida dos outros, ela primeiro começa em nós. Você quer que os outros mudem? Mude você. Deus quer que você mude. Deus quer que eu venha mudar. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Eu separei aqui uma observação que o Charles Spurgeon ele me ensina. Ele fala: olha algo, o ateísmo, ou aqueles que são ateus, aqueles que não acreditam em Deus, o ateísmo é algo muito estranho. Nem mesmo os demônios chegaram a esse ponto, porque os demônios creem em Deus e até tremem. Então eu vejo que aqueles que se denominam não acreditar na luz, não acreditar em Deus, não acreditar no plano, não acreditar na salvação, é algo muito estranho, porque até mesmo os demônios eles creem. Eles não chegaram a esse ponto de falar: eu não creio em Deus, porque muito foi falado a respeito do amor de Deus, e o amor de Deus ele é grande, ele é comprido, ele é profundo, ele é largo, e nós precisamos mergulhar nesse amor, para nós entrarmos em uma outra dimensão. Mas o nosso Deus também é justiça. Existe uma canção muito antiga, Leandro, eu acho que você não vai lembrar porque você é jovem, que se dirigindo aos pregadores, que fala assim: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor elas têm. Pois procure lá, é muito antiga mesmo. Mas eu aprendi andando com os antigos, né? Andando com os anciãos.
Então nós precisamos entender que Deus, Ele também é um Deus justo. Deus, Ele é justo. E existem muitas pessoas que vão ser condenadas por rejeitar a graça, rejeitar a salvação, rejeitar o Filho de Deus, Jesus. Nós precisamos nos sujeitar as nossas vidas à luz de Deus. Deus é a luz, para que nós venhamos andar na luz. E é isso que o texto ele vai dizendo aí de 1 João. Mantenha a sua Bíblia aberta lá, você que pode. Em cada um de nós existem 3 pessoas. Diga qual? Primeira, que nós achamos que somos. Primeira, que nós achamos que somos. A segunda, a que os outros pensam que nós somos. E a terceira, e a que Deus sabe que somos. Então entenda bem, querido, dentro de nós existem 3 pessoas a que nós achamos que somos. Se você assistiu o programa Ídolos, algum programa de canto, existem pessoas que foram até lá, que foram até a televisão, tiveram a coragem de ir lá e participar de uma seleção dos melhores cantores do Brasil, achando que cantava muito bem. E quando chegou lá diante dos jurados, tiveram uma revelação, que ele somente achava que cantava bem, porque ao ele abrir a boca, e quando os jurados ouviram, falou: meu, quem falou para você que você canta? Minha mãe é boa. Quem falou para você que você canta? Quem falou? E muitas vezes ele estava: não, mas eu canto, eu acho que eu canto, pelo menos, eu achava que eu cantava alguma coisa, eu achava. E é assim, da mesma forma, às vezes nós achamos que nós somos, achamos que somos demais, achamos. Mas para se sujeitar diante de um Deus e fazer a obra dele, nós entendemos que nós somos apenas pó, que nós somos frágeis como um vaso de barro, que nós estamos de pé, mas que nós facilmente podemos cair se nós nos distanciarmos dele, que facilmente o nosso teto de vidro pode quebrar, mas eu só tenho olho para atirar no teto dos outros, atirar pedra no teto de vidro dos outros, mas que o meu também é frágil. E aí nós vamos lá para outras pessoas, para outra pessoa que existe dentro de nós, que é a que os outros pensam que nós somos. E quantas vezes eu, Flávio, levita, cantando, tocando na casa do Senhor, cheio de religiosidade, viemos no caminho para a igreja, eu, minha esposa, minha amada esposa, quebrando o pau dentro do carro e brigando, e aí não sabia se quem estava vencendo a briga, e na verdade ninguém vence uma briga de um casal, os dois perdem, quando estão aí nessa briga. E aí chegávamos dentro da igreja ali, passava a paz do Senhor, graças e paz, sentávamos e nos abraçávamos no banco, como se nada tivesse acontecido. E o que as pessoas pensavam de nós? Que nós éramos umas pessoas fantásticas, sensacional, porque estava ali uma vida de aparência. As pessoas pensávamos que nós éramos, mas nós estávamos ali passando por um processo de alinhamento, de ajustamento, onde nós precisávamos ser tratados, e fomos tratados na palavra, na presença de Deus. Então, quem as pessoas pensam que você é? Quem as pessoas pensam que você é? E aí nós vamos para uma terceira pessoa que existe dentro de nós, ou melhor, a pessoa que Deus sabe que nós somos. Então, não adianta eu impressionar ninguém se isso não for uma verdade, se for uma mentira, porque Deus, Ele sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Por isso eu não preciso colocar máscara. Na verdade, diante de Deus eu preciso remover todas as minhas máscaras, eu preciso remover a minha capa. E se eu estou leproso,
se eu estou leproso, se está tudo podre lá por dentro, eu preciso arrancar e me despir diante de um Deus, no lugar secreto, no lugar da intimidade, e falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou assim, eu tenho andado assim, mas eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser igual, eu não quero mais falar dessa forma, eu não quero mais pensar desse jeito, eu não quero mais andar nesses lugares, eu não quero mais tocar onde eu não tenho que tocar, eu não quero mais, Senhor, acessar aquilo que eu estou acessando, que eu sei que está me prejudicando, eu não quero mais fazer isso ou fazer aquilo outro, mas eu quero a Tua vida em mim. É uma decisão pessoal, minha e sua. Você precisa decidir, você precisa ir lá para o lugar secreto e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, muda. Eu não quero mais tratar o meu marido, a minha esposa dessa forma, eu não quero mais ser esse pai que eu tenho sido, eu quero melhorar, eu quero ser transformado, eu quero ser direcionado pelo Senhor. É pessoal, você precisa decidir, porque Deus sabe quem eu sou e sabe quem você é. Então não adianta, muita gente, eu conheci muitas pessoas que pegavam aqui e sentavam numa cadeira colorida aqui no altar e queriam mostrar uma espiritualidade inexistente, batendo na esposa dentro de casa, humilhando pessoas, falando aquilo que não era para falar. Eu tento me calar e me controlar e peço domínio próprio do Senhor todos os dias, porque se for para ferir alguém, se uma palavra da minha boca sair para ferir alguém, ela sai para machucar mesmo, não sai para... Se o Espírito Santo não me conter, ela vai ferir, ela vai machucar. E existem palavras que doem muito mais que um tapa. Existem palavras que ferem muito mais do que uma flechada, do que uma bala perdida. Existem palavras que machucam e promovem uma sequela, geram uma sequela naquela pessoa, que dura anos e anos aquela ferida. Então tenha muito cuidado para falar. Nós precisamos todos os dias estar cheios de Deus, para que a nossa boca venha falar aquilo que reflete de um coração amável, de um coração bondoso, de um coração que entende que eu não vou tratar as pessoas de uma forma que eu não gostaria de ser tratado, que eu não vou humilhar ninguém porque eu não gostaria de ser humilhado, que eu não vou xingar ninguém porque eu não gostaria de ser xingado, que eu não vou ferir ninguém porque eu não gosto de ser ferido. O maior desafio nesse século é nós aprendermos a lidar uns com os outros, porque com a tecnologia, crianças de 1 ano já estão nascendo e sabendo lidar com o carro, com a direção hidráulica, com toda a tecnologia existente no carro. É fácil de lidar. Um dia que você senta nele, você já se adapta, você já senta e já vai. Mas o difícil é você lidar com outro ser humano, e é o ser humano que está mais próximo de você. Não é com o teu chefe, porque o teu chefe que paga o teu salário, nós respeitamos, nós paramos e abaixamos a cabeça, nós até ouvimos reclamações e humilhações e afrontas e desrespeitos, e às vezes engolimos. Mas às vezes com as pessoas que estão lá mais próximas de nós, nós não aceitamos. Ei, se expõe à luz, e a luz vai revelar quem você é, porque Deus, Ele sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Aleluia. Tozer, ele diz assim: a melhor maneira de manter o inimigo fora das nossas vidas, você sabe como é? É ter Cristo dentro, que Cristo ele venha estar dentro de nós, fazendo um filtro nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos dando a direção para nós andarmos nos lugares certos. Nós não podemos mais viver uma vida, você que decide, você quer viver a vida de Cristo. A vida de Cristo é assim, não é agora é só vitória, aquela ilusãozinha, frequentar culto, estar aqui na quinta, no sábado, no domingo. É muito além disso. Nós vemos aqui e ouvimos a palavra, e
uma brasa vai acendendo a outra, mas é muito além. Eu vou para a minha semana, e na minha semana eu preciso enfrentar a minha rotina, eu preciso lidar com pessoas que talvez eu não queria lidar, mas eu conheço a palavra, eu preciso buscar a direção para lidar em amor e perdoar, se for necessário, até 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que for preciso. O principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. E quantas pessoas ao longo do Evangelho viveram apenas de emoções? Eu sinto, eu estou sentindo, mas nunca foram transformadas segundo o caráter de Cristo. De nada adiantou a tua vivência, todas as horas que você esteve numa casa, numa igreja, dizendo que estava buscando, se a sua vida não foi transformada. Você não lidou e não conheceu o verdadeiro Evangelho, porque uma vez que você se sujeita ao verdadeiro Evangelho, é impossível a sua mente não mudar, é impossível a sua palavra não mudar, é impossível o seu coração não ser quebrantado. Chega, não é emoções, não é sensações, não é arrepios. Você sabe que eu pensava que esses arrepios aqui era somente o Espírito Santo que promovia essa sensação. E até quando eu fui assistir uma orquestra e eu senti um arrepio, eu falei, como assim? Eu pensava que isso só acontecia na igreja. Ei, são emoções, são sensações, são arrepios. E como nós cantamos, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. É tempo de pessoas maduras que saibam entender que nós não podemos ser governados pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atrações. Eu preciso me posicionar diante de um Deus que quer nos fazer entender que o que nós precisamos é crer, é acreditar. Independente se você está sentindo ou não, mas você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Se você está vendo uma pessoa em apuros, uma pessoa que não comeu nada, de repente durante um dia inteiro, você está vendo, mas porque você não sentiu, você não vai lá e dá um prato de comida. Eu não senti de Deus de ir lá e dar um prato de comida para aquela pessoa, mas você sabe que ela não comeu o dia inteiro. Você não precisa sentir, você precisa crer em um Deus que te deu tudo, e que Ele quer que você haja com justiça, e justiça é dar ao outro o que lhe é de direito, e ir lá e falar, ei, você tem o mesmo direito que eu, você tem o mesmo direito de ter uma refeição, de ter um almoço, de ter uma janta da mesma forma que eu, você tem o mesmo direito de ter um lar como eu, você tem o mesmo direito de ter uma família como eu. Isso é o Evangelho, não é emoções, não é sentimentos, é o crer, é o fazer aquilo que precisa ser feito. E eu estava agora num aniversário, agora à tarde, e uma pessoa me apresentou, falou, olha, que essa é fulano, é da igreja. E aí, que legal, olha, ele é pastor, amém. Aí ela falou assim, ela nem esperou, me conheceu, falou, que bom, né, o nosso Cristo é maravilhoso. Eu esperava, nosso Deus é maravilhoso, ora por nós, vamos orar uns pelos outros. E ela falou assim, olha, você precisa fazer uma visita lá na minha igreja. O maior defeito daqueles que vivem uma visão celular, porque eles não evangelizam Cristo, eles evangelizam a igreja. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo, que nos une é a causa e não a casa. Embora estamos numa casa diferente, o Evangelho nos une, mas a igreja, a placa nos separa, nos divide. E eu falei, eu conheço fulano de lá, eu conheço fulano de lá, eu conheço ciclano de lá, eu conheço, que maravilha. Só que o papo que precisava sair ali, não é eu falar assim, olha, você precisa lá conhecer a minha igreja, precisa lá vir na minha igreja. Não, se você está bem lá, se você está fluindo lá, continua fluindo, continua crescendo, continue levando o Evangelho adiante, continue se aprofundando, continue mergulhando, vamos buscar juntos.
Não falar, você precisa conhecer a minha igreja. Por quê? A minha igreja é a melhor. Porque a minha igreja tem isso, porque a minha igreja tem aquilo, porque a minha igreja tem aquilo. Para! Que evangelho é esse? Igreja não salva. Um salvo sim deseja buscar aí a igreja para buscar um Deus que o salvou. Mas placa nenhuma de igreja salva. Muitas vezes são números dentro de igrejas. Porque é a verdade que quando nós fomos lá, ninguém chegou para apertar nossa mão, embora nós estivéssemos quebrados. Ninguém foi lá para nos dar um abraço, embora nós precisávamos de um abraço. Mas mandou mensagem depois falando, vem na célula, vem na célula, vem na célula. Chega de igreja de números. Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus, Ele quer que você seja cheio. Saia daqui não falando, vamos lá na Hope, vamos lá na Hope, vamos lá na Hope, vamos lá na Hope. Mas que você seja a igreja, e que você abrace pessoas, e que você tenha uma palavra de vida em teus lábios, e que você tenha uma mão que levanta outras pessoas, e que você tenha pés prontos para ir onde é preciso ir. Tá lá, tem pessoas que quer pregar aqui, que quer pregar, não sei o que, e com picuinha aqui, com besterol, gente. E a clínica lá falando, olha, eu tô com saudade de vocês. Quer pregar mesmo de verdade? Tem uma clínica aqui na Balneária, eu vou te enviar lá essa semana. Quer pregar de verdade? Né? Que se a gente quer pregar, não importa se é com o microfone na mão. Na verdade nós não pregamos com o microfone na mão, nós pregamos com as nossas atitudes. Se a sua atitude não pregar, não é a tua boca que vai pregar. Se a minha atitude não pregar, não é a minha boca que vai falar, que vai convencer alguma coisa. Eu preciso viver, eu preciso praticar essa palavra que eu tenho recebido do Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Você sabe que Deus, Ele é a própria luz, porque o sol e a lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Antes do sol e da lua e das estrelas, já havia luz. Que Deus, Ele é a própria luz. Nós precisamos estar nele para nós sermos iluminados. Diga glória a Deus. João capítulo 8, verso 12 diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E você sabe que existem muitas pessoas andando no escuro, estão dentro da igreja, pregam na igreja, cantam na igreja, são dizimistas, são ofertantes, são primiciadores, mas estão andando no escuro. Por que você fala isso, pastor? Porque eu estive tanto tempo dentro da igreja, tocando, cantando, andando no escuro, andando preso a uma religião, a um sistema que estava me engolindo, fazendo com que eu julgasse as outras pessoas, achando que eu era melhor do que outras pessoas, fazendo as coisas por competição, andando no escuro, até que os meus olhos começaram a se abrir. Até que Deus ele começou a abrir os meus olhos, eu comecei a enxergar. Comecei a enxergar. E aí, você sabe qual é o problema de quem está no escuro, cercado de pessoas no escuro, e começa a enxergar? Que você não consegue ficar sozinho, você vê as pessoas se batendo o tempo inteiro no escuro. Pessoas que estão no escuro ficam se batendo umas nas outras, ficam ferindo umas às outras, ficam lá, estão com a palavra. Qual que é o símbolo da palavra? Espada. Diga assim comigo, espada. Então lá, só que como elas estão com a espada no escuro, ela não consegue usar a espada para quebrar todo o jugo, para vencer o inimigo junto, a ser um exército vivo com a espada em rumo ao inimigo, para enfrentar o inimigo. Não, quando estão uma geração de pessoas andando no escuro com uma espada na mão, vai assim, ó, Leandro, e chega aqui e te fere, e aí eu te feri, não sei o que, ferindo com a palavra de Deus. Amém.
E vai ferindo, e pega lá e vira para outra direção e fere outro, e vai lá e vai para outra direção, mas está com a palavra, mas está andando no escuro, e aí fica lá, uns ferindo os outros, machucando uns aos outros. E eu saí desse meio ferido, e também por estar no escuro, estava ferindo também, feri muitas pessoas. Até quando? Nós precisamos andar na luz para que Cristo ele venha nos iluminar. Ele disse aqui, olha, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Você está com uma espada na mão, não é para ferir ninguém, mas é para combater o inimigo, os principados, as potestades. As nossas lutas não são contra a carne, nem contra o sangue, são contra os principados e potestades. Muita gente feridas em nome de Deus nesses dias. Muitas pessoas se classificando desigrejados porque foram muitas e muitas decepções num ambiente chamado igreja, num ambiente que era para ser um ambiente de cura, um ambiente onde era para ser do inimigo despedaçado, onde as cadeias eram para serem quebradas. Muitas pessoas feridas, chorando, decepcionadas, traídas, enganadas, frustradas. E aí eu comecei a enxergar e eu falei, não, Senhor, não me conformo com isso. Não pode acontecer isso, Senhor, como assim? As pessoas estão se ferindo, as pessoas estão se machucando. Aqueles que estão lá em cima, que era para estar curando, estão machucando mais ainda. E eu comecei a ficar inconformado. Você sabe quando que vai estar gerando algo dentro de você, gerado pelo Espírito de Deus, vai te trazer uma inconformação. Sabe, você vai ficar inconformado com o sistema, com a realidade das coisas acontecendo ao seu redor. E aí sim é o momento de você se posicionar, é o momento que você está enxergando diferente. Então eu decidi falar, não, eu não quero fazer parte disso. Eu quero andar na luz. Eu quero andar na verdade. Eu quero que a espada que está na minha mão venha quebrar o jugo na vida de pessoas, venha libertar os cativos, venha curar os oprimidos, venha dar vista aos cegos. E Deus está levantando uma geração de pessoas que vai viver essa palavra, que vai manusear bem a espada da verdade, que não vai promover a si mesmo, não vai promover uma placa de igreja, mas vai promover o verdadeiro evangelho, um novo estilo de vida a ser vivido aqui nessa terra, vivendo da forma que Cristo viveu. Você entende isso? Seus ouvidos estão abertos para compreender aquilo que Deus está falando nesses dias. Porque de nada vale eu chegar aqui, depois sair daqui de um culto e continuar vivendo do mesmo jeito. Não, todos os dias nós precisamos falar, para que olhar para a palavra de Deus, para que ela comece a arrancar coisas de nós, para que ela comece a arrancar o nosso egoísmo, o nosso coração duro, a nossa arrogância, o nosso desejo de ser melhor do que os outros, o nosso desejo de ter as coisas para mostrar para alguém. Que a palavra comece a arrancar e liberar vida na nossa vida. Diga amém. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, eu já estou terminando. Pois Deus que disse haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, do verso 4 ao 5 diz assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Você sabe o que é trevas? Trevas é simplesmente a ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. Então, quando a luz brilha no ambiente, as trevas se dissipam. Tem que sair, já não há mais trevas. Que nós venhamos ser a luz do mundo. O mundo está em densas trevas, e Deus não está separando, não quer mais uma igreja cheia, uma igreja lotada de pessoas vazias, como eu disse. Ele quer pessoas que sejam luz, Ele
quer pessoas que sejam conhecidas dele no secreto, pessoas que se posicionem, pessoas que não tenham um comportamento aqui, um comportamento na empresa, um comportamento em casa, um comportamento com o vizinho, pessoas que sejam naturais, que sejam quem elas são, de fato. E o que eu venha a ser, que não venha me condenar em nenhum desses ambientes. Salmos 18, 28 diz assim: mantens acesa minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, ilumina minha escuridão. O salmista dizendo: mantém acesa, Senhor, a minha lâmpada, ilumina a minha escuridão. Ilumina, Senhor, a minha escuridão. Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Eu vou ler 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Isso aqui é a palavra. Se você deixar essa palavra entrar no teu coração, vai te trazer uma luz. Ela vai brilhar em você e vai iluminar toda a tua escuridão. A escuridão vai ter que sair e você vai andar na luz como Deus está na luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Ei, Deus te chamou das trevas para a luz, das trevas para a luz, das trevas para a luz. Mude uma chave nessa noite na tua vida. Mude a tua mente, mude o teu coração. Não ande mais nas trevas. Você não é para estar lá, você é das luzes. Você é luz, você é luz. Aleluia. Você foi escolhido, você faz parte de um reino de sacerdote. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Apocalipse 21 ao 23. Eu estava falando com o Marcos essa semana. Aqui as pessoas têm medo do Apocalipse, mas você sabe o que é a palavra Apocalipse? Significa revelação. E o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele disse, no princípio, ele fala assim: essa é a revelação de Jesus Cristo. Esse livro ele revela Jesus Cristo. Ei, não tenha medo, busque. Jesus ele virá como um ladrão para quem não está preparado. Para quem está preparado, querido, eu estou já aguardando a vinda dele. Então ele não vai vir como um ladrão para mim. Eu já estou esperando, já estou falando: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Apocalipse 21, 23 diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Aleluia. Em 1 João capítulo 1 ainda: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Quando o mundo inteiro, querido, corre em direção ao precipício, aquele que corre na direção oposta parece louco. E é assim que nós estamos. Existe um mundo inteiro que está correndo em direção a um precipício. E aí, quem está correndo em uma direção oposta é doido para aqueles que estão. Então essa é a vida do cristão, é caminhar numa direção oposta. E aí você não pode ficar de braços cruzados enquanto você vê uma geração inteira se perdendo, indo em rumo ao precipício. Você sabe que lá na frente tem um precipício esperando, que vai ser um final de morte, um destino de morte, e talvez de morte eterna. E aí nós não podemos ficar aqui: eu estou salvo, eu estou num lugar seguro, eu estou bem, aleluia, eu estou aqui batendo meu pontinho na igreja, eu vou lá, faço as minhas orações em casa. Não, se eu estou numa direção oposta, eu estou vendo pessoas se perdendo, eu preciso abrir os meus braços.
E aí é onde a unidade da igreja precisa se levantar, não somente uma placa, mas que nós venhamos nos levantar e fazermos uma corrente, como um poderoso exército, darmos as mãos, sermos um, como o Pai e Cristo é um, e falar, ninguém vai se perder. Vamos fazer uma corrente, e outra corrente atrás, e outra corrente, e outra corrente, para que ninguém venha se perder, e nós venhamos conseguir salvar o máximo de pessoas que nós conseguirmos. E se as pessoas decidirem se perder, que sejam passando por cima de nós, e mais que nós venhamos olhar e passar, ela venha pular uma e pular outra, e você não, você é precioso, não se perca. O Pai me trouxe aqui para dizer para você, que você é precioso, que Ele está te chamando, que o plano que Ele estabeleceu para a tua vida ainda está de pé. Não desista, vença as drogas, vença as bebidas, vença qualquer vício, vença os seus gigantes, em nome de Jesus. Você não vai se perder. Essa é a função da igreja. O Pai, Ele veio para os pecadores. Deus, Ele quer todos, Ele não quer que ninguém venha se perder. E nós não podemos deixar brechas, deixar lacunas. Por isso que nós precisamos entender qual é a causa. E a causa não é ficarmos aqui promovendo entretenimento, sensações, arrepios, somente uma música, somente um momento. A causa é nós darmos as mãos e sermos um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Nós precisamos ser um como o Pai, o Espírito Santo e Jesus é um. Aleluia. Precisamos viver nessa luz. Aleluia. Mas o texto diz, se vivemos na luz como Deus está na luz, aleluia. Coloca o texto para mim, tá aí. Mas se vivemos na luz, tinha muita coisa escrita que eu tinha cortado aqui o versículo, mas não vai dar tempo. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você sabe o que é comunhão? Nós fazemos ali atrás um cafezinho no final do culto, e aquilo ali é só o fiozinho de cabelo do que é comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. Você sabe que no princípio da igreja, após quando Jesus ele subiu para o Pai, e a igreja primitiva ela ficou ali em Atos 2, não era todos ricos não era todos bem de vida não, mas havia neles um coração generoso, um coração generoso, um coração justo, capaz de olhar para aqueles que não tinham e faziam com que eles viessem a repartir, e falar assim, não, eu não quero ter mais que você tenha aquilo que eu tenho. E aí todos eles se moviam dessa forma, eles tinham comunhão, eles tinham tudo em comum. Se andarmos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então essa deve ser a essência da igreja, a marca de Cristo sobre nós, olharmos uns para os outros e falar assim, não, nós precisamos ter tudo em comum, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Você não pode ter falta de nada nessa vida, porque se eu tenho mais do que eu preciso, já estou em risco, porque o risco maior não é quando o meu barco está vazio, quando eu tenho falta de algo, mas quando o meu barco está cheio, quando eu tenho mais do que eu preciso e eu não tenho a capacidade para repartir, para compartilhar com alguém que não tenha. Então, se você tem mais do que você precisa, você já está em risco. O barco ele quase afunda quando eles fizeram uma pesca maravilhosa, quando ele estava cheio, não quando ele estava vazio. Então, quando Deus te dá além daquilo que você precisa, não olhe e aumente os muros, mas estenda as mesas. Estenda as mesas, porque aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, no teu coração, sempre será com um propósito de tocar a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Tinha muito mais coisas, se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor,
luz, que é a luz de Cristo. É a sua palavra, a palavra dele é luz. Entenda bem, querido, não se mova de acordo com muitas vozes que vêm dizendo para você: Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus disse isso. Se não está nos 66 livros da Bíblia, Deus não disse. Deus não disse. Entenda bem uma coisa, coloca as mãos no teu coração, feche teus olhos. Em cada 100 pessoas, 10 pessoas leem a Bíblia e 90 leem o cristão. As pessoas estão te lendo. Cada 100 pessoas, 10 leem a Bíblia e 90 leem o cristão. As pessoas estão me lendo, as pessoas estão te lendo. Não seja um ouvinte da palavra, seja praticante. Deixa essa verdade permanecer dentro do solo desse coração e promover a mudança que precisa ser realizada, promover a paz que precisa ser liberada, remover a ansiedade que precisa ser removida. Deixa a palavra de Deus te tocar, deixa a palavra de Deus fazer algo em você, deixa a palavra de Deus te tocar nessa noite. Oh Senhor, vem Jesus. Senhor, nós nos arrependemos, ó Pai. Pai, me arrependo, Senhor, dos meus pecados, da minha mente, do meu coração. Ó Deus, nós nos arrependemos, ó Deus, e decidimos, ó Deus, nos arrepender por esta cidade, por este estado, por esta nação. Ó Deus, que tem andado na escuridão, que não tem conseguido enxergar a Tua palavra, porque a Tua palavra fala a respeito do Cristo, fala a respeito do Salvador, fala a respeito do Messias. Ó Pai, tantas pessoas olhando apenas para homens, ó Deus, homens falhos que têm distorcido o Evangelho. Senhor, nós não nos conformamos com isso. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da vida destes homens, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão dizendo te buscar, ó Deus, mas não tem suas vidas transformadas, porque tem buscado pessoas, tem buscado Tuas mãos, tem buscado coisas, ó Deus, e tudo que nós queremos, ó Pai, é buscar o Senhor nessa noite. Ó Pai, queremos andar na luz como o Senhor está na luz, queremos ter comunhão, tudo em comum uns com os outros, ó Deus, para que o sangue do Senhor Jesus venha nos purificar de todo o pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração para a Tua glória, Senhor. Declare luta contra as vozes. Tu és digno, Senhor. Oh, é uma luta constante contra você mesmo. Lute agora, lute agora. Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Vem, Senhor. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Baixos nunca vão medir o meu valor. Vem, Jesus. A Tua voz me lembra e me diz: em Ti sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quanto a fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim.
que a voz do Senhor está dizendo para você é: se posicione, desperte. A minha identidade, o meu valor, só encontro em ti. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Querido, nós somos justificados não porque nunca tenhamos cometido um erro, mas porque Jesus jamais cometeu um erro. É Ele que nos justifica. Leonard Ravenhill diz assim: um homem pecador, ele para de orar, mas um homem de oração, ele para de pecar. Aleluia. Quem você é? Um homem, uma mulher de oração, um pecador e uma pecadora? Entenda bem que se a oração não me fizer parar de pecar, o pecado vai me fazer parar de orar. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Precisamos que essa luz de Cristo esteja brilhando, que eu me exponha à luz, que eu me exponha a Ele, para que Ele venha governar a minha vida, para que Cristo venha me iluminar. Amém, igreja? Aplauda bem forte Jesus nessa noite. Glorifique a Ele, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Amém, Deus abençoe sua vida. Não saia sem antes de fazer uma parte ali da comunhão. Deus abençoe vocês que estão visitando aqui pela primeira vez. Nessa terça-feira nós estaremos indo às ruas para estar entregando marmitas para pessoas em situação de rua. Você que tem cobertores, roupas, principalmente de homem, porque o homem gasta roupa até o fim. Até o fim. Amém? Então, tem pessoas aí, principalmente nesses dias de frio. Então, cobertores, roupas, pode trazer e nós vamos estar entregando essas roupas. Eles ficam muito felizes, muito felizes. E nós estamos aqui numa grande obra. Você que gosta de trabalhar, você que não pode trabalhar, mas tem a oportunidade de doar um saco de cimento, outro saco de cimento, porque o mais precisa é cimento, né? Porque a areia a gente comprou 5 metros. Faça a sua doação, seja um voluntário. Para nós, dia 6 e dia 7 será o aniversário da igreja, amém? Amém, igreja? Então se programe, nós vamos fazer aqui 1 ano, vamos fazer uma grande festa. Queremos aqui ainda, vai fazer o roupa ali na frente, a outra pintura. Vamos pintar aqui, a outra parte ali, vamos fazer uma sala. Então nós estamos correndo aí, trabalhando bastante aí nesses dias, amém? Sábado será a nossa vigília, às 21 horas. Você que é de oração, então, né? Você que gosta de orar, você que gosta de clamar, você que gosta de interceder, venha, né? O microfone vai estar aí na sua mão para você interceder por essa nação. A mudança que nós esperamos no Brasil não vem de um político, vem de Deus, vem da igreja, uma igreja posicionada. Nada vai ficar, a gente ficar batendo panela aí na Paulista, não vai resolver nada. O que vai mudar é nós de joelho orando, intercedendo e proclamando. Amém? Então nós estaremos aqui no sábado e aqui, na quinta-feira também nós teremos culto às 19h30. Então venha, convide mais um.
Se tem sido bênção para você, convide, não porque aqui, não, nada disso. É porque Deus, Ele está aqui quando nós estamos aqui. E é tudo muito puro e simples. Jesus, Ele é simples, né? Então, que nós sejamos todos simples. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Marcos, vem cá, agradeço ao Senhor aqui nessa noite, amém? Deus abençoe sua vida. Boa noite, igreja. Pai do Senhor, amém? Vamos orar? Agradecer, que palavra maravilhosa, sair daqui cheio e que possamos viver essa semana cheio da presença. Sabe, estava na minha casa antes de vir para a igreja e estava meditando em Neemias 1, a respeito que o irmão de Neemias vai até ele e leva uma mensagem não agradável a ele. E o que ele faz? Imediatamente ele senta e chora e ora e jejua. E durante 4 meses esse homem, ele clamando a Deus, e Deus vem com uma resposta grande. E Deus, ele é um Deus tão poderoso que ele entra a falar no coração de um rei para liberar ele. O poder da oração. Amém? Que possamos viver uma vida de constante comunhão com o Senhor. Amém? Não só no período de domingo ou quinta, mas assim como foi falado aqui diariamente. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de aprendermos um pouco mais, Senhor. Que possamos colocar em prática, Senhor, que possamos viver na Tua luz todos os dias de nossas vidas, Deus. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, Senhor. A caminhar na Tua luz, Senhor. Que possamos ser luz, Senhor, em nome de Jesus, em meio à escuridão que há nesse mundo, Senhor. Que o Senhor venha nos sustentar nessa semana. Que o Senhor venha abençoar a semana de cada um aqui, ó Pai. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, iniciar essa semana cheio do Teu poder, da Sua luz, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Seus filhos, Senhor, nessa semana. E que possamos ter uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam amém. Aplauda Jesus, fala para a pessoa que está ao seu lado, foi maravilhoso cultuar com você, meu amado. Glória a Deus.